Paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz. Quero mais uma vez aí contribuir para o nosso devocional. Eu estou em viagem, Estou aqui no estado de Santa Catarina, estou gravando aqui da cidade de Otacílio Costa. Já morei aqui um tempo e hoje vim fazer um trabalho aqui e é um prazer estar falando aqui com os irmãos de algo muito poderoso, que é uma vida de oração, que é o tema desse devocional, dessa semana, eu acredito, Então, a palavra aqui está lá naquela carta de Paulo, a carta de Colossos, Colossenses 1, e ele falando para Timóteo, e para a igreja de Colossos, damos graça a ele. No 3 aqui ele fala: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Eu vou continuar lendo um pouco mais aqui. Por causa da esperança que está guardada para vocês no céu. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, a qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. E Paulo continua falando, Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Desta maneira, poderão viver de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, diante do tempo em que nós estamos vivendo, das situações em que nós estamos vivendo, há uma apostasia muito grande, às vezes, muito conflito nas redes sociais, onde se deveria estar pregando e falando dessas verdades, ensino. E aí a gente às vezes se depara com situações que a gente não sabe muitas vezes a quem está começando, não sabe muito a quem recorrer. Mas não existe como ter uma renovação espiritual, E Deus, ele só responde, só existe uma maneira de Deus responder a essa apostasia, é na renovação espiritual. E não há um avivamento, não existe um avivamento, pelo menos não se ouviu falar, sem uma vida de oração. Embora não precise de muitas pessoas, mas de um coração voltado para o Senhor. Então, o que nós estamos fazendo aqui, e é aquilo que Paulo está falando aqui, que as pessoas ouviram, desde quando eles entenderam aquilo, e que isso gerou fruto, eles não pararam de fazer isso. Então a oração é realmente algo que move o coração do Senhor, Então nós precisamos mais e mais crer naquilo que diz a palavra, E orar sem cessar. Porque Deus, ele nos transportou, até que nessa parte aqui, no final, no final não, ele tem uma parte aqui que Paulo fala que ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a quem temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Que ele
é a imagem do Deus invisível. Então, Jesus, quando veio se revelar a nós, e ele andou por essa terra, né, ele mesmo se retirava para orar, para ter os seus momentos de oração ao Pai. E foi o ensinamento que ele deixou. Então, que fique para nós também esse exemplo da palavra a qual foi lida aqui e dos irmãos que têm durante essa semana colocado essa palavra no nosso coração, que a gente entenda que a gente vai mover, não é só pelas nossas necessidades, a gente vai mover o coração de Deus quando o nosso coração, o nosso espírito estiver realmente voltado para Ele com sinceridade, né, com uma vida reta diante do Senhor, entendeu? Quando a gente não tiver com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, não consegue às vezes liberar perdão para as pessoas, não consegue viver uma vida, vive uma vida às vezes dentro da religião, mas não consegue amar as pessoas, não consegue falar do amor de Cristo quando está fora das quatro paredes da igreja, e a igreja do Senhor levantou homens e mulheres no discipulado e na palavra para a gente ir fora da igreja buscar fazer o trabalho do verdadeiro discípulo de Jesus, que é orar, amar e levar o ensino da palavra, né, para aqueles que ainda não conhecem. E aqueles que conhecem, a gente fortalecer eles na fé pelo comportamento de cristão que a gente tem que fazer, né? Que seguir, dando esse exemplo. Porque não adianta nós falarmos se a gente não vive essa verdade. Então, que Deus possa nos fortalecer, que Deus possa fortalecer o nosso espírito e que nós possamos ajudar aos outros, e que você que está escutando esse devocional, você que está escutando escutou essa palavra, que entende da palavra de Deus, que você se volte para uma vida de oração, porque o Senhor responde às nossas orações. Ele é um Deus justo, um Deus fiel, que sonda os nossos corações, que sonda a nossa mente e o nosso coração, que conhece a intenção do nosso coração. Que nós possamos meditar nisso e firmarmos uma vida de oração para que esse grande avivamento que a gente tanto fala possa acontecer na nossa congregação, na nossa igreja, na nossa casa, no nosso país, que o Senhor possa trazer algo novo aos nossos corações todos os dias para que a gente tenha motivo, porque a oração é algo que você precisa se esforçar, é um exercício diário, ainda que seja de pouquinho em pouquinho, mas é um exercício diário que a gente faz para que a gente possa se colocar diante do Senhor e o Senhor possa responder às nossas orações. Então a gente não pode desistir de orar pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos, por aqueles que estão passando por perseguições aí mundo afora. Às vezes ainda no Brasil nós não estamos passando por isso, mas tem muitos aí que estão passando por muitos momentos. Então nós precisamos colocar a vida desses irmãos, porque a igreja é única e o cabeça é Jesus Cristo. Só existe um Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então só existe um Deus, só existe um intercessor entre Deus e o homem, é Jesus Cristo. Nós temos que clamar pelo nome dele, pelo sangue dele, para que haja esse avivamento no Brasil e para que haja proteção para a vida daqueles que precisam, daqueles que ainda não conhecem, aqueles que estão ministrando, pregando, buscando falar do Evangelho de Cristo, que o Senhor possa revesti-los do poder do alto para que eles possam ganhar almas para Jesus, que pessoas mais e mais possam se arrepender e voltar a essa vida devocional e de oração. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um dia abençoado, que o nome de Jesus seja glorificado na vida de vocês, tá? E que aquilo que vocês têm buscado do Senhor, eu libero em nome do Senhor Jesus que seja concedido a você, seja qual área que seja, uma porta aberta, uma vida com saúde, que o Senhor possa responder aquilo que você tem buscado de Deus, tá? Em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos, fiquem com Deus.